Bom, vamos, Bia, abrir aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, vamos lá? Plantão médico Bandeirantes. Bem, já abrindo aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, em contato em áudio e vídeo com a doutora Natácia Domingues, cirurgiã vascular. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda. Oi, Danilo. Bom dia. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e parabenizar para a pauta, né? É um tema que gera tantas dúvidas, ainda está muito desconhecido, cada vez mais falado na mídia. Então, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, tentar compartilhar um pouco de informação, que as pessoas tirem as dúvidas de uma doença que a gente sabe, já que hoje em dia é tão comum. É Natácia mesmo? Natácia, doutora? Natácia mesmo, Natácia, pronunciou, né? Certinho. Doutora Natácia Domingues, que é cirurgia vascular. A gente convidou a doutora Natácia, como eu disse aqui na abertura, para falar sobre um assunto inédito ainda, que a gente não abordou, não tratou nesse quadro de saúde, de prestação de serviço, de ajuda, não é? Vamos ajudar uns aos outros, que é lipedema. E essa pauta surgiu aqui da nossa audiência, os ouvintes me procuraram ao longo da semana nas redes sociais. Então, vamos começar do começo, explicar, não é? Porque eu não sei se é algo falado, se é comum, doutora, mas vamos começar então do começo. O que é, hein, lipedema? Lipedema ela é uma doença crônica, ela é sistêmica, e o que caracteriza é o acúmulo de gordura desproporcional no corpo, principalmente nas pernas e nos braços. Então, são aquelas pacientes que talvez tenha até uma desproporção, fala que é diferente, por exemplo, parece que eu sou uma pessoa da cintura para cima e da cintura para baixo. Aquele acúmulo na perna, aquela gordura e aquela resistente para melhorar. São aquelas pessoas que fazem dieta, faz atividade física, talvez até emagrece, fica com uma cintura, um tronco fininho, mas fica aquele acúmulo na perna. E era muito pouco falado mesmo, é recente que esse assunto, é uma doença que já existe há um tempo, já é documentada há um tempo, mas é recente que tem falado, recente que a gente tem estudado mais e a gente tem utilizado a mídia para falar mais sobre isso. Então são aquelas mulheres que tem aquela dor ao toque, sabe, é muito sensível, tem esse acúmulo de gordura, tem esse contexto inflamatório, é doloroso, e tem uns hematomas espontâneos na perna, talvez, eu não bati em nenhum lugar e minha perna tá roxa, ou não pode nem encostar, talvez meu filho encosta, meu marido encosta, e eu tenho essa sensibilidade importante, e acaba que gera uma frustração, que tenta fazer, são aquelas pessoas, será que eu não sei fazer dieta direito? Será que eu não faço exercício físico direito, porque eu não consigo perder essa gordura na minha perna. E até então era falado que é assim mesmo, é constitucional, isso é seu corpo. Só que e não tem um exame que a gente peça que confirme esse diagnóstico ainda. Isso está estudado, tem um componente genético. Então, talvez aquela família que tem várias mulheres que falam assim, sua perna é gordinha, seu quadril é mais largo, seu culote é assim. Então, tem esse componente genético e é relacionado também com a parte hormonal. Por isso que é comum em mulheres. Não que homens não tenham, tá? É raro, mas homens podem ter lipedema, mas associados com algum distúrbio hormonal. E, geralmente, para ter um gatilho desses sintomas, né, desse incômodo, esse desconforto que as mulheres sentem, geralmente é na fase da vida da mulher que tem essa oscilação hormonal. Pode ser na primeira menstruação, então na menarca, pode ser durante uma gestação, pode ser na menopausa, em uso de hormônios, então tem esse componente também relacionado com o estrogênio. Muitas informações importantes. A gente já entendeu o que é, né, essa doença vascular crônica, que causa o aumento desproporcional de gordura nas pernas, algumas vezes até nos braços, não é, doutora? E também vem acompanhada aí de dor, sempre acompanhada de dor, porque as mulheres, a nossa audiência, os nossos ouvintes, podem ali causar e ter uma confusão, né? O que é obesidade, o que é lipedema, porque o lipedema, então, ele vem acompanhado da dor ou não necessariamente?
Não necessariamente. A dor, na verdade, ela é muito comum. É o que mais incomoda as pacientes são as que têm dor, mas não necessariamente tem. Perto de 18% das mulheres que têm lipedema, elas não sentem dor. E por isso, ainda dessa dificuldade diagnóstica, da confusão que faz. Você falou muito bem em relação à confusão de um diagnóstico com obesidade. Muitas vezes coexiste, então tem a obesidade e tem o lipedema, mas a confusão, e o que a gente pode usar para diferenciar, quando a gente pensa numa obesidade, é aquela gordura mais uniforme. Por exemplo, a pessoa que ela tá obesa, ela engorda o braço, ela engorda a região abdominal, então o tronco, as pernas, e é aquela obesidade, aquela gordura que responde melhor a uma dieta, atividade física. A pessoa, talvez ela faz uma restrição calórica, ela acaba perdendo peso e perdendo essa gordura. Diferente do lipedema. O lipedema, ele não tem esse acúmulo de gordura na região abdominal, assim, nos pés, as mãos e pés geralmente são poupados, e para ter a perda dessa gordura, a gente tentar fazer uma diminuição ali do volume corporal, precisa ter estratégia específica para controlar essa inflamação. Então, geralmente é uma abordagem multidisciplinar, mas com vários especialistas ali que têm expertise no acompanhamento do lipedema para a gente ter uma resposta, um tratamento mais eficaz. A gente passou por alguns sintomas, como as dores e os hematomas também, né? Mas além disso, a mulher... A gente está falando da mulher porque principalmente isso acomete e atinge as mulheres, mas daqui a pouco a gente já vai chegar também nos homens. Quero saber se comporta da mesma forma com os homens. Mas ainda falando dos sintomas, então, os hematomas, a dor nas pernas, em outras regiões, aquele inchaço, um cansaço também, um desconforto, tudo isso faz parte dos sintomas, não, doutora? Tudo isso faz parte dos sintomas do lipedema. Então, peso, inchaço, cansaço, e aquele inchaço mais endurecido, aquela perna, quando a gente coloca para cima, acaba não melhorando, e isso prejudica muito a qualidade de vida das mulheres. Então, além dessa parte desses hematomas, dessa dor, falei, não é obrigatório ter todos esses sintomas, a dor, mas o peso, o cansaço, ele é muito comum e atrapalha muito o desempenho ali das atividades de vida diária. E os tratamentos, hein, doutora? Meu microfone estava desligado aqui. E os tratamentos, porque esse quadro ele é tão importante, né? Ajuda tanta gente. Tem aqui a mensagem da Jéssica Marques, no nosso chat do YouTube. Doutor, eu tenho lipedema, sofro demais. Quanto preconceito eu sofri antes de descobrir essa doença, não é? Então, a nossa ouvinte passando por uma situação como essa, ela fez um complemento aqui. E o pior é que o convênio não cobre nada. Antes de descobrir a doença, foi em diversos médicos que falavam que eu não ganhava músculo por preguiça, doutora. Aí ela está perguntando aqui sobre um medicamento. Eu já vou aqui falar sobre esse medicamento específico, viu, Jéssica? Mas de uma forma abrangente, o que se tem de tratamento? A gente pode falar em cura, doutora? Não, a gente não pode falar em cura, mas esse relato da Jéssica é o relato mais comum das pacientes com lipedema, que eu mais ouço, porque tem esse preconceito, tem essa frustração. Geralmente as pessoas buscam ajuda e porque por isso que é importante a gente falar aqui, não é só em relação à população em geral essa dúvida diagnóstica, é entre próprios colegas médicos. Por isso que é importante a gente trabalhar cada vez mais essa pauta para acolher essas mulheres que geralmente têm esse componente aí emocional, de frustração, de não ter esse comprometimento em ter um tratamento, em ter o diagnóstico adequado. E quando a gente tem, é libertador para as pacientes, é o que elas mais falam, e até o acompanhamento psicológico eu acho super importante, porque são pacientes que passaram uma vida toda sem um direcionamento. Então, quando a gente tem esse diagnóstico, a gente não utilizar como uma sentença, como agora eu tenho um caminho a seguir. E em relação ao tratamento, é uma abordagem multidisciplinar. Não tem uma coisa que a gente faça, um tipo de procedimento específico ou um medicamento específico que vai ter o resultado esperado. E a gente vai entender na consulta isso, mas de uma forma resumida, o que condiz?
O diagnóstico, geralmente, a porta de entrada pode ser o vascular, porque dói a perna, incha a perna, tem cansaço, tem esse peso, e a gente vai fazer outros diagnósticos diferenciais. Muito comum também ter uma associação com varizes, com doença venosa, e a gente vai conseguir diferenciar isso, se é mais parte de circulação, se é o lipedema, mas tendo o diagnóstico, o lipedema é o mais forte ali naquela mulher para a gente traçar uma forma de tratamento. Primeira coisa é uma reeducação alimentar. A gente vai focar em uma dieta. Eu não costumo falar dieta, porque como não tem cura, então, mas tem tratamento, tem melhora dos sintomas, e eu falo que é a gente mudar nossos hábitos alimentares mesmo. A gente vai controlar, então, na alimentação, tudo que é inflamatório. Focar, então, numa dieta anti-inflamatória. Retirar glúten, então toda essa parte de farinha, pão, bolo, massa, o açúcar, a bebida alcoólica, e a gente vai entender de uma forma individualizada quais são os alimentos que mais inflamam essa paciente. Depois, uma rotina de atividade física, incorporar atividade física na rotina, mas são aquelas pacientes que têm que evitar impacto. Muitas mulheres falam, eu odeio corrida, eu odeio algum tipo específico de atividade física ou crossfit. Muitas vezes não é nem por conta de odiar. Ou a própria Jéssica, que tem essa dificuldade de ganho de musculatura, talvez vai fazer musculação, não tem aquele resultado esperado, a gente vai optar inicialmente por uma atividade física que tenha menos inflamação, então menos impacto. Atividades na água, caminhada na água, natação, hidroginástica, e sim, está indicado a musculação, mas a gente optar por fazer mais repetições do que aumentar a carga, até a gente conseguir controlar essa inflamação na mulher. Um outro ponto muito importante é a fisioterapia. As mulheres, elas buscam uma drenagem linfática, só que algumas, quando faz de uma forma errada, com aquelas pessoas que fazem drenagem, sentem muita dor, isso acaba inflamando e piorando mais o quadro do lipedema. A drenagem, ela tem que ser feita com um fisioterapeuta, que também tem a qualificação, expertise, para ter esse tratamento de uma forma mais eficaz. Então, não pode sentir dor. Se você sente dor durante uma drenagem linfática, tá errada essa abordagem, tem que procurar o médico, uma fisioterapeuta especialista, para conseguir ter esse resultado mais esperado. Além de tudo isso, uma abordagem hormonal, ou com o médico ou endocrinologista ou nutrólogo, a gente vai fazer toda essa investigação da parte de suplementação, você tem que tomar antioxidantes, anti-inflamatórios, e também orientação psicológica, que a gente falou aqui, essa parte emocional é muito importante, que geralmente são mulheres que sofreram preconceito uma vida toda, assim, porque não sabiam o que estava acontecendo, sabia que tinha uma coisa de errado, mas como tem essa dificuldade diagnóstica, acaba que não tendo um acolhimento, a pessoa ela vai sentir essa vontade de ter esse cuidado. Entra também como um braço do tratamento a lipoaspiração. A lipoaspiração que a gente preserva os vasos linfáticos ali. Não é uma conduta que eu tenho de imediato, tá? Geralmente eu acompanho toda essa parte, a gente fala clínico, conservador primeiro, antes da gente pensar numa abordagem cirúrgica, mas também com cirurgião plástico que tem a expertise para fazer esse tipo de procedimento, mas sim, é um braço de tratamento, é eficaz, a gente pode utilizar também a lipoaspiração, mas desde que a paciente tenha desinflamado. Na verdade, não adianta a gente querer fazer um procedimento, algo mais importante, sendo que a gente não entendeu esse contexto, não teve esse autoconhecimento, não teve esse autocontrole. Com o tempo, você vai entender que a gente consegue, inclusive, perder essa gordura e ganhar musculatura também com o controle da inflamação. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo, no nosso quadro de saúde, de prestação de serviço. É o Plantão Médico Bandeirantes, do bom e do melhor, com a cirurgiã vascular, a doutora Natácia Domingues, falando hoje sobre lipedema, um assunto que a gente ainda não tinha abordado. E que bom, né, que estamos falando agora e ajudando muitos ouvintes. O Carlos mandou aqui, parabéns pelo tema. A Margarida Alves, muitos esclarecimentos, parabéns, doutora. Muito obrigada, Rádio Bandeirantes, por falar sobre esse assunto. Tem pergunta aqui do
João Ferreira de Moraes, já vamos registrar. O Antônio Freire está entrando aqui na nossa live, sintonizando. Francisco Ferreira de Oliveira, né? O Gilberto Almeida, parabéns para mais uma pauta importante. Fátima Mendonça, o Walter Vicente também está aqui. Malu Reda, obrigado aí, viu, pela parceria. Mr. Sam tá na nossa audiência, valeu Sam, meu amigo. Tá tudo bem por aí? O Sam que passou por uma cirurgia grande, Mr. Sam que já esteve aqui no programa. Agora, doutora, existe, né? Tem uma dúvida aqui da Maria Aparecida. Danilo, eu perdi aqui o comecinho, né? Como eu sei, como saber se eu tenho isso, em que médico que eu preciso ir? A doutora, a nossa convidada de hoje, a doutora Natácia Domingues, é cirurgiã vascular, mas daí, de novo, doutora, a gente volta a um pontinho atrás, né? A diferença de obesidade e lipedema. Me corrija aqui, por favor. Vamos ver se eu entendi direitinho. O lipedema não está relacionado, por exemplo, a comer demais, uma má alimentação. Pode piorar. A pessoa que tem lipedema e que não tem uma dieta balanceada, equilibrada, uma alimentação saudável, pode sofrer mais, com mais dores, mais problemas. Mas não o lipedema, quando a gente vê ali uma pessoa, uma mulher, principalmente com lipedema, não dá para fazer essa relação, essa associação com é uma pessoa que come demais, só come besteira. Isso não tem nada a ver, não é, doutora? Não é isso que induziu ela a ter a doença, como tem esse fator genético, pode acabar agravando os sintomas nesse contexto de comer besteira, tudo inflamatório, então descompensando, ficando uma perna mais dolorida, mais inchada, e não é comer demais também. Tanto é que tem muitas pacientes muito magras com lipedema, que fica com acúmulo ali da gordura, e por isso esse acúmulo ser desproporcional. E é que elas não entendem, talvez falando, tá, eu tô muito magra, mas por que a minha perna é desse jeito? São aquelas mulheres que têm, por exemplo, uma dificuldade de colocar uma bota de cano alto, de fechar o zíper ali, que não acha o tamanho adequado, falar, nunca na minha vida eu não usei uma bota de cano alto, ou algumas roupas específicas que na perna tem que ser um tamanho até maior, não consegue nem achar roupa, e na cintura fica aquela roupinha mais larga, tem que sempre ajustar. Então, são coisas da rotina da vida da mulher que impactam tanto que acaba gerando essa frustração. Porque eu não tenho, assim, eu tenho uma dificuldade de, por exemplo, ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado. Eu tenho uma paciente que ela tinha essa percepção dos sintomas quando estava assistindo jogo no estádio de futebol. Eu falava, assim, eu amo ir em jogo no estádio de futebol, só que assim, eu não consigo ficar todo o tempo em pé, só que sentada eu não consigo assistir, minha perna é pesada, é dolorida, e quando a gente começou o tratamento, ela viu o quanto melhorou isso. E sempre aquela coisa, aquela perna mais gordinha, de todo mundo falar que a sua perna é gordinha assim mesmo, e mesmo a gente tentando comer melhor, a gente entendeu o que é comer melhor, porque não adianta só tentar diminuir, mas quando são alimentos ainda que são prejudiciais para você, eu já tive pacientes que, por exemplo, carne vermelha acaba inflamando. Por isso que é importante o acompanhamento nutricional, ou com o nutrólogo, ou endócrino, além dessa abordagem disciplinar, porque a gente vai tendo um acompanhamento individualizado e ver aquelas coisas. Não quer dizer que eu não possa nunca mais comer, quer dizer, nunca mais eu vou comer um bolo, um pão. Não, a gente vai conseguir fazer essas compensações e tem a exceção. Ela falou, Natácia, eu amo, não vou falar, por exemplo, que eu não vou comer só um pedacinho de carne, mas agora eu tenho esse autoconhecimento do meu corpo. Quando eu como, eu vejo que eu gerei essa inflamação, eu matei ali minha vontade, no outro dia eu já volto para minha rotina. Eu consigo ter, e isso que é libertador, eu consigo ter esse conhecimento, um direcionamento, com acompanhamento adequado. E também, depois que a gente acaba cercando por todas as abordagens de fisioterapia, algumas pessoas eu indico o uso de compressão, tem umas legs compressivas que ajudam muito, tem os tipos de específicos de meia elástica também ajuda a controlar os sintomas, a gente consegue devagar controlar essa inflamação, diminuir inclusive o volume ali de gordura, que é tão difícil de perder no lipedema, sem fazer algo mais invasivo, ou você tem que fazer uma cirurgia. A gente consegue um resultado estético com esse tratamento clínico conservador que a gente fala. Doutora, ouvinte aqui, o Luiz Carlos no chat do YouTube, tá bravo aqui comigo, não é lipedema, corrijam agora, o nome correto é linfedema.
Vamos aqui então esclarecer, porque é uma dúvida, não é, doutora? Agradeço, estou brincando aqui com o nosso ouvinte, mas é exatamente por esse motivo que a gente tem esse quadro aqui, essa troca, para esclarecer e tirar todas as dúvidas, não é? Existem os dois, não é? Eu não sei a diferença. Qual é a diferença de lipedema para linfedema, doutora? Foi uma excelente dúvida, até estava lembrando assim a gente faz a confusão diagnóstica, assim, o que pode ser, mas é muito importante essa dúvida, porque são doenças diferentes, com tratamentos diferentes, com abordagens diferentes. Então tem o lipedema, que é o que a gente está falando, toda essa parte aí desse acúmulo de gordura, todo o tratamento que a gente está falando, mas gera uma confusão também por conta do linfedema, que é uma doença que tem alteração dos vasos linfáticos ali na perna. E geralmente, como que a gente vai diferenciar um ou o outro? O linfedema, aquela parte da drenagem do vaso linfático, geralmente é causado por uma infecção ou por alguma alteração congênita mesmo, talvez na formação ali desses vasos linfáticos, mas a gente teve a lesão desse vaso linfático e dificilmente a gente consegue controlar essa drenagem. E o mais comum é em uma perna só. Não sei se vocês já viram alguma imagem das pessoas que têm uma perna normal e a outra bem inchada. É difícil até de manipular essa perna. Também as pessoas escondem, tem essa frustração também, porque não é esteticamente bonito uma perna com linfedema, mas a causa teve um contexto infeccioso, teve um contexto congênito para ter essa alteração ali nos vasos linfáticos. Para diferenciar, então, o linfedema, ele geralmente acomete uma perna só e associado a alguma infecção. O lipedema, geralmente são nas duas pernas. Então, quando a gente fala de acúmulo de gordura, de todos esses sintomas, geralmente é bilateral. Então, mas é uma dúvida muito pertinente, além de ser uma dúvida em relação à obesidade, assim, se é obesidade ou lipedema, se é varizes ou lipedema, ou se é linfedema ou lipedema, também é uma dúvida muito comum. Mas são duas doenças diferentes. Mas agradeço aqui, obrigado, viu, Luiz Carlos, tá esclarecido. Tânia Domingos está aqui também, João Batista Gomes da Silva, Cibele Venturelli. Vamos começar a atender aqui a nossa audiência, são várias as dúvidas, as perguntas, mensagens por áudio, por texto. A Beatriz Beirute está separando tudo e vamos então começar a atender a nossa audiência, agora uma de áudio aqui, vamos lá. Bom dia, gostaria de perguntar para a doutora se é possível perceber em crianças um indício de um futuro desenvolvimento de lipedema. A criança mais gordinha, especialmente a menina, se, por exemplo, a mãe já for portadora, ela percebe algum indício nessa criança para poder, desde cedo, cuidar para que isso não venha se desenvolver na virada hormonal, para a adolescência, por exemplo? Obrigada, Meire de São Bernardo do Campo. Obrigado, Meire. Meire, ótima pergunta, viu? É raro, mas sim, a gente já pode ter uma percepção de lipedema desde a infância, e justamente por conta dessa parte genética. Talvez a mãe já tenha uma alteração mais perceptível, mas são aquelas crianças com as pernas mais gordinhas, mas diferente daquela criança toda gordinha. Então pode ser que tenha esse acúmulo. Geralmente não é tão sintomático por conta desse contexto hormonal, mas faz sentido isso que você falou, de já ir no médico, de fazer um acompanhamento, justamente para orientações. A gente não vai fazer nenhuma abordagem mais específica, mas orientações de cuidado para que essa criança crescendo, então vindo a menarca, a primeira menstruação e depois uma gestação, a gente não é que vá ter cura, mas a gente tem um controle ali da evolução. Então, sim, apesar de ser raro, a gente já pode identificar lipedema em crianças. Mais aqui da participação do ouvinte Bandeirantes na manhã desse sábado. Bom dia, Danilo. Vera de Santos, Vila Belmiro. Oi, Vera. Passando para desejar um excelente programa e que foi muito bom ter você todas as manhãs do Bom Dia Bandeirantes. Obrigado, Vera. Estive ali cobrindo as férias do Marco Antônio Sabino, que retorna então na segunda-feira a partir do dia 3. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Tem mais aqui de áudio, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber sobre as meias elásticas.
em que elas podem ajudar quanto às varizes? Acho que o nosso ouvinte perguntou sobre varizes, né? Mas no caso de lipedema, funciona, ajuda, não ajuda? Funciona também, faz parte do tratamento o uso de meias elásticas também pro lipedema. E é não vou falar que nem é dúvida, é muito comum a gente ver uma correlação das duas doenças. Então, das pacientes com lipedema, mais de 50% tem varizes associados, e a variz associada, e acaba também aumentando esses sintomas de peso, de inchaço, de cansaço, e a meia é um ótimo assim, artifício, um dispositivo que a gente tem para melhorar esses sintomas. No lipedema, tem sim, são algumas meias com tecido mais específico, diferente dessas meias comuns que a gente vê para uso de varizes, que também eu utilizo muito. A abordagem é uma malha plana, que a gente chama, é uma malha que ela tem uma compressão um pouco maior, digamos assim, e é o uso específico. Então, é muito interessante passar com o seu médico para ver o tipo de meia mais específico. Tem hoje vários tecidos diferentes, tecnologias diferentes, compressões diferentes, cores. A gente tem uma resistência de usar meia elástica, porque a gente acha que vai ser feio, aquela coisa bege, mas a meia a gente pode incorporar na nossa rotina, e hoje já tem tecidos tecnológicos que não esquentam, inclusive estéticos, de passar desapercebido em relação à nossa rotina dia a dia. Talvez está com uma saia, com um sapato, com um sapato de salto alto, e a pessoa não sabe que você está com uma meia de compressão. Então, eu adoro, sou suspeita para falar do uso de meia, tanto para varizes quanto para lipedema. O lipedema tem sim, faz parte do tratamento a compressão, principalmente essas com malha plana, mas a gente consegue extrapolar para outros tipos ali de tecido também que ajudam. Além da compressão, tem umas leggings compressivas, que algumas mulheres acabam também optando por ser mais estético, que também ajuda muito no lipedema. Tem mais aqui da participação, das dúvidas, o João Ferreira de Moraes. Doutor, a partir de que idade a pessoa pode ser acometida por essa doença? Acho que a gente já falou ali no início, mas só para reforçar então. Como é genético, então não tem a idade, então a pessoa já tem, mas não necessariamente ela desenvolveu todos os sintomas, ou não necessariamente essa gordura já está tão perceptível, aquele aspecto ali de nodulação. Pode ser que vai desencadear, talvez a gente não falar em idade de início, mas um gatilho desenvolver a doença, fases da vida da mulher que tem a oscilação hormonal. Então, quando ela menstruar, quando ela engravidar, quando ela entrar na menopausa, ou tem que fazer algum uso de hormônio específico, pode ser anticoncepcional, pode ser tratamento para fertilização, aí que a gente pode ter um gatilho para evolução da doença e acabar ficando mais sintomático, mais perceptível. Falar, sempre eu tive a perna mais magrinha, mas depois que eu engravidei, eu vi que a minha perna começou a ficar com umas nodulações, esse aspecto de celulite. Então, é melhor a gente associar com fases de oscilação hormonal da vida da mulher. Lenise Vilaça, um beijo para você, junto com o Marcelo Cardoso acompanhando lá em Perdizes, né, Lenise? Um beijo para você. A nossa ouvinte só tem o M aqui, então não sei se é Maria, se é Marcela, se é Mariana. Mas a nossa ouvinte quer saber o seguinte: estou aqui na escuta e gostaria de saber como que é a evolução, porque eu descobri recentemente que eu tenho lipedema, está no estágio 1, e quero saber da doutora, por gentileza, como que é a progressão. É rápido? A alimentação agora, nesse caso, vai ajudar? O que está atrelado? O que ela pode fazer? E aí muitas mulheres falam, e a gente já até comentou rapidamente aqui nesse bate-papo, na entrevista, doutora, sobre drenagem linfática, sobre exercícios, fisioterapia. De que forma que a gente pode ajudar aqui a nossa ouvinte, hein? Ótimo, isso pode evoluir sim, igual o 1 grau 1 é a maioria das mulheres. Quando a gente está falando de lipedema, a gente está falando de, hoje tem já estudado que no Brasil 12% das mulheres tem lipedema, e talvez isso até esteja subdiagnosticado, talvez algumas que nem relataram que tem. Então é muito comum, justamente, e nesses graus mais iniciais, que é esse acúmulo dessa gordura, principalmente na perna, então no culote, no braço, mas isso
pode ir evoluindo? Evolui com um excesso de pele também, assim, de uma flacidez. Esse acúmulo de gordura vai aumentando e pode ter algumas regiões específicas, por exemplo, perto do joelho, que vai gerar até alterações da articulação, de mobilidade. Então, com o passar dos anos, a paciente pode até ter uma dificuldade de mobilidade por conta desse acúmulo de gordura que gerou uma repercussão, principalmente ali no joelho, da parte articular, que tem aquele aspecto de muita pele sobrando, muita flacidez. Então, isso, quanto antes a gente começar o tratamento, melhor. E como programar, como a gente planejar isso? Principalmente com a alimentação. Igual eu tem alimentação, sim, a gente vai diminuir todo esse processo inflamatório, acompanhamento com o seu médico, fazer atividade física, mas uma atividade física também direcionada, uma atividade física que tenha esse impacto em controle dessa inflamação. E não quer dizer que porque tem lipedema, com o passar dos anos, vai ficar com aquela perna em estágio mais avançado, depois tem estágio 2, 3, 4. E o que o ouvinte falou do linfedema, o lipedema, ele pode evoluir a um certo grau de também ter linfedema associado. Então, essa prejudicar toda essa parte do vaso linfático ali. E a gente não vai chegar, não vai ter... Desculpa, doutora, te interrompi. Não, mas era só para não perder. Ele pode ter os dois, então? Em graus mais avançados, sim, pode ter os dois. No grau assim, igual 4, falando assim, ele pode ter, ou assim, o lipedema, ele acabou complicando tanto que gerou lesão desses vasos linfáticos e tem um linfedema associado. E aí a abordagem é bem mais elaborada de tratamento, tem como a gente tratar, tem como a gente acompanhar, mas o ideal é a gente não deixar chegar nesses estágios mais avançados. Newton Ares, Santista de São Vicente, o Fernando do Brooklyn me passou aqui uma sugestão, tá anotado, viu? Obrigado, eu agradeço de coração sempre, né, as sugestões. Esse tema aqui, lipedema, que a gente está tratando agora, né, lipedema foi uma sugestão da nossa audiência, então o Fernando aqui fala sobre intoxicação medicamentosa, por medicamentos. Ele diz aqui que acho que as pessoas sabem muito pouco sobre esse assunto, tá anotado, obrigado, viu? É o Fernando. O Serginho tá aqui também, da Moca. O Luiz Carlos Santa Rosa Guarujá, o Yara Serrazes de Santos. Danilo, muito boa a entrevista, a doutora é ótima, era um tema que eu desconhecia completamente, sempre acrescentando. Que bom, viu, Yara, que é a nossa missão mesmo, nosso objetivo é levar, né, e desmistificar os assuntos e ajudar quem está passando por isso, né? O Marco Antônio está aqui também participando, a Cibele eu já falei, o Carlos Seno, a Ana Vacaro. Agora, a gente tem também uma audiência masculina muito forte, muito grande, nos homens, que é raro, mas nos homens se comporta da mesma forma que nas mulheres? Então tudo isso que a gente falou aqui e que já discutiu, vale para os homens também, doutora? Vale para os homens também, mas mais importante ainda, como é relacionado já com um distúrbio hormonal, então geralmente pode ser os homens que têm uma tendência aí maior para obesidade e tem um estrogênio um pouquinho mais alto do que o normal. No caso dos homens, tem que ter um acompanhamento dessa parte hormonal, desse distúrbio. Então, com endocrinologista, para a gente ter o controle do lipedema. Então, tem uma causa um pouquinho a mais aí, um cuidado um pouco mais específico, mas pode comportar da mesma forma, com a dor na perna, esse acúmulo de gordura. Mas, além de tudo que a gente já falou, o acompanhamento do distúrbio hormonal vai ser o mais importante para a gente ter um controle aí dos sintomas. A gente tem mais um tempinho aqui com a doutora, estamos hoje recebendo no Plantão Médico Bandeirantes a doutora Anatácia Domingues, que é cirurgiã vascular e falando sobre lipedema. Maria Zélia Gabriel aqui, excelente tema, está na escuta, o Marco Antônio, vamos lá. Doutora, você indica, pergunta aqui no nosso chat, você indica cirurgia para os casos de grau 1? Grau 1, dificilmente, tá? Mas quando que eu vou indicar a cirurgia? Geralmente, quando já fez todo esse contexto que a gente está falando. Então, a paciente já tem um autoconhecimento dessa parte de alimentação, já tem uma rotina estabelecida de atividade física, e já faz drenagem, uma abordagem da fisioterapia, que elas utilizam plataforma vibratória, algumas tecnologias. Então, a drenagem, tudo isso influencia.
no grau 1, geralmente tem um bom resultado com esse tratamento clínico, mas pode ser que ainda tenha um acúmulo de gordura que incomode a paciente, então sim, ela pode ser feita, mas desde que tenha esse componente inflamatório controlado, porque, mais uma vez, a cirurgia, ela não vai ser curativa, ela vai ser uma adjuvante no tratamento. Depois de um procedimento cirúrgico, a paciente vai ter que manter essa rotina de acompanhamento, dessa parte alimentar, atividade física, então, de uma forma que a cirurgia vai auxiliar e até nesse componente estético também. Agora, graus mais avançados, a gente está falando então de muito excesso de pele, muita flacidez, muito acúmulo de gordura, a cirurgia acaba tendo um benefício melhor. Não que não tenha que fazer todo esse contexto ali da inflamação, faz parte do tratamento, mas pensar na cirurgia como um adjuvante, como um componente a mais para a gente acrescentar no nosso tratamento, mas ela não vai ser curativa. De qualquer forma, que faça ou não a lipoaspiração, vai precisar de esse acompanhamento, de você ter esse autoconhecimento para conseguir manter as rotinas controlando os sintomas e com bem-estar e com qualidade de vida. Vou tentar juntar duas aqui para atender o máximo possível. A Ana gostaria de saber quais outras partes do corpo que pode acontecer o lipedema. Já o Sérgio quer saber que quando o lipedema se localiza nos tornozelos, o que é preciso fazer? Tá. O mais comum do lipedema são acúmulos em regiões da perna. Tá? E geralmente o pé acaba não inchando, não tem esse acúmulo de gordura, o braço também tem, o tronco também não tem, e nessa região aqui do braço é muito comum também ter o acúmulo. No tornozelo, como que a gente até pode diferenciar se é um tornozelo mais gordinho, se é um tornozelo assim que é do obeso, é do inchaço, é do lipedema. Chega no final ali do tornozelo, quando vai ele começar o pé, faz como se fosse um garrotezinho, assim, apertadinho. E no lipedema, esse é um sinal muito comum. E para melhorar esse inchaço, que é assim, vai inchando no tornozelo, faz esse garrotezinho e o pé geralmente não está inchado. Toda essa abordagem já controla, que a gente conversou, da compressão, então da meia, da fisioterapia, da alimentação, de atividade física, a gente consegue controlar um pouco dessa gordura. E aí que entra os outros tratamentos que a gente está falando que vão ajudar. Se vai fazer sentido fazer tecnologia, se vai fazer sentido fazer uma lipro, porque talvez é um acúmulo de gordura que ainda incomoda, mesmo fazendo todo o tratamento conservador certinho, tem tecnologias e tratamentos que a gente consegue minimizar um pouco dessa gordura do tornozelo. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Natácia Domingues, que é cirurgiã vascular. Doutora, só para a gente encerrar aqui mesmo, né? Vou passar suas redes sociais, os seus contatos, porque por lá dá para tirar dúvidas, tem as lives, tem mais conteúdos e queria saber se ficou faltando a gente abordar e esclarecer alguma dúvida. Antes, os ouvintes que sofrem, se interessaram por esse assunto @doutoranatácia.vascular. Doutora DRA, né? Doutora Natácia.vascular, e tem um outro perfil também que é Natácia Domingues MC, que é Medical Center. Então, Natácia Domingues MC. Lá tem lives, tem vídeos, né, na prática ali fazendo as sessões, as fisioterapias, o uso de equipamentos ali para ajudar as dores. Ficou faltando a gente abordar, esclarecer alguma questão, doutora, por gentileza? Eu achei que foi bem completo, viu, Danilo? Foi muito bom a abordagem e principalmente para tranquilizar quem está ouvindo, quem está pensando, será que eu tenho? O que isso vai ter essa repercussão para mim? Saber que tem tratamento, apesar de ter falado algumas vezes que não tem cura, tem tratamento e com o tratamento adequado a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, o bem-estar, a confiança dessa mulher, a autoestima, que geralmente elas são muito frustradas por vergonha das pernas, mas a gente consegue controlar isso com o tratamento adequado. Paulo do Ipiranga, desculpa não conseguir registrar sua mensagem. O Leandro Passos é motoboy, está trabalhando, está na audiência, está na escuta, brigadíssimo. A todos, o Antônio Campos Santo também aqui mandou mensagem. A todos, né, que a gente não conseguiu. Antoninho Escatena, um beijo para você, que a gente não conseguiu registrar aqui. Mauro Garcia de Piracicaba, a gente agradece, né, a audiência e a gente vai voltar a falar sobre esse e outros assuntos também com a doutora Natácia Domingues. O Juscelio diz aqui, bom dia, Danilo, ótimo tempo
tema que eu não tinha conhecimento, para ter noção dessa doença e auxiliar pessoas portadoras dessa doença, né? Então, exatamente esse é o nosso objetivo aqui, né? Sempre trazer temas para ajudar você que está aí do outro lado. Doutora, obrigado, viu? Obrigadíssimo, bom fim de semana, até uma próxima. Danilo, eu que agradeço, foi uma honra participar, contem comigo, então quem tiver mais dúvidas, eu espero assim ajudar ao máximo nessas orientações, nas informações, parabéns pelo espaço, pela informação, adorei participar da entrevista do programa. Obrigado, doutora, bom fim de semana. Bom final de semana. Na sequência, tem bate-papo, tem história, vida, carreira, espetáculo aqui em São Paulo, no Tuca, no histórico palco do Teatro da PUC. O Tuca é o Paulo Betti, que está com 2 espetáculos. Por falta de um, tem 2, né? Um que ele está viajando, rodando o Brasil já há muitos anos, acho que 10 anos, né? 10 anos, né, Paulo? Paulo já está aqui, já chegou aqui nos nossos estúdios, então a gente vai para um rapidíssimo intervalo e na sequência, muita história, bom papo com o Paulo Betti. A gente volta já.